Olá, meus alunos da turma 800 de língua portuguesa. Estou aqui para mais uma aula com vocês e mais uma vez fazer uma chamadinha aqui, né? Lembrar vocês que ano que vem estamos aí iniciando o nosso ano de 2021, se Deus quiser, com bastante sucesso. E você, meu aluno, vai estar indo lá, né? Para o 9º ano, se Deus quiser. Para isso, basta terminar de fazer todas as suas tarefas, suas provas, no capricho, tirando aquelas notas maravilhosas, caminho e aí caminhando para 900, não é isso? Para o 9º ano, ou 901, né? Quem sabe? Então, para isso estamos aí com as nossas matrículas abertas, renovação também. Então, você que faz parte do IGV, que já está conosco desde lá do 5º ano, 4º ano, 3º ano, tem aluno que está conosco, né, desde da nossa alfabetização lá, ou até do nossos jardim, não é? Da nossa creche. Tem muitos alunos que estão conosco desde pequenininhos. E sabendo da importância que se faz a escola, não é isso? Sabendo também do desafio do Instituto Genária Viana de estarmos sempre à frente da educação, de estarmos levando o nosso trabalho muito a sério, né, com dignidade, com compromisso, não é isso? Compromisso em estarmos efetuando todos os conteúdos, de estarmos sempre, né, à frente dos nossos livros, junto com o Sistema SAIS de ensino. Todos os nossos livros são muito bons, né, conteúdos maravilhosos. Então, sabendo que às vezes é um custo maior, mas que vale muito a pena, sabendo que, pelo Sistema SAIS vocês têm muito mais aprendizado junto conosco, junto com os profissionais da escola, e sabendo que temos uma ferramenta muito boa. Bom, para isso, né, não esqueçam de estar renovando já a matrícula de vocês, aproveitando aí já aquele precinho camarada, conversando lá com a nossa diretora Genária Viana. Já conversei com vocês nas nossas aulas de produção textual, então hoje eu não vou me alongar, né? Vamos aí pegar o nosso livro 4, abrir na nossa página, por coincidência, 4, e vamos iniciar a nossa aula. Na sexta-feira, eu vou estar falando sobre a prova, tá? Então, vamos aí caminhando direitinho, certo? Então, vamos lá, peguem o livro de vocês e vamos às explicações e correções. Bem, estamos aqui, iniciando o nosso capítulo 14, narrando o cotidiano. Lembrando que o nosso capítulo 14, nós temos objetivos do conhecimento, quais são eles, não é? É o quê? É a reconstrução das condições de produção. Nós vamos fazer a reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos, efeitos esses que são provocados pelos usos de recursos linguísticos, não é? Vamos também montar umas estratégias de leitura, falando de coesão e textualização. Estamos nas habilidades FF, EF 69 de língua portuguesa, que vai do 07 até o 44. Temos também que identificar aí, nesse capítulo 14, identificar e analisar as estruturas, não é? E as características de textos do gênero crônica, que é o que nós estamos trabalhando no capítulo 14, lá em produção também. Compreender o emprego dos pronomes relativos como elementos de coesão dos períodos e analisar e produzir o gênero resumo, que na verdade que é o que está no capítulo 14 e que também caiu na prova de vocês de P1 de produção textual. Bom, então nós temos aí texto em cena, temos o texto 1, que fala dos delírios de honestidade, né? Depois nós vamos para a página seguinte, só virar aqui, e nós temos a questão número 1. A questão número 1 diz assim: sobre o texto que você acabou de ler, identifique, letra A, o tipo de narrador. Então, nesse caso aí, nós temos um narrador personagem. Por que narrador personagem? Porque ele está narrando em primeira pessoa do discurso. Letra B. As personagens, quais são? O narrador, os garçons, o vendedor da boutique, a moça do balcão da casa de chocolates, o vendedor da concessionária,
a manchete da galeria de arte e o decorador, a mulher vaidosa e o cirurgião. Questão C. Onde a história acontece? Na churrascaria, na boutique, na casa de chocolate, na concessionária, na loja de móveis, na galeria de arte e no consultório médico. Vamos para a próxima página. Tá aqui, ó. Questão 2. No texto, as situações são apresentadas por meio de diálogos entre o narrador e os interlocutores. Qual a função dos diálogos nesse enredo? Bom, nessa questão aí, o diálogo ele vai o quê? Aproximar o leitor da cena apresentada, fazendo-o imaginar, por mais improvável que possa parecer, o que está sendo narrado e o que aconteceu de verdade. Então, ou seja, o diálogo confere verossimilhança ao texto. Tá? Questão 3. Ao se dirigir à casa de chocolates, o narrador se depara com uma vendedora que lhe faz uma crítica. Identifique em que trecho das falas da vendedora está essa crítica e explique-a. Bom, confia nessa história de dietético ou só quer calar a sua consciência? Então, a crítica refere-se às pessoas que consomem produtos dietéticos, acreditando que não irão engordar e que assim estarão em dia com a própria consciência. Na questão 4, vocês teriam que analisar as falas de algumas personagens. Nessas falas é possível perceber que as personagens estão sendo muito honestas, mas demonstram desrespeito, indelicadeza e falta de educação. A honestidade está sempre relacionada a esse tipo de atitude? Por quê? Bem, no texto, a ideia da honestidade é levada ao extremo, funcionando como crítica à prática de pessoas que são duras ao dizerem a verdade. Próxima página, vamos lá. Questão número 5. Com base no texto Delírios da Honestidade, no que você acabou de ler sobre a crônica argumentativa, responda as questões a seguir. O narrador do texto imagina e expõe algumas situações desencadeadas com base em uma suposição. Essa suposição tem como base uma opinião a ser defendida. Que suposição é essa? Bom, a suposição aí faz relações entre as pessoas que seriam diferentes, caso todas fossem completamente honestas. Questão 6. Observando a linguagem empregada pelo autor, como ela pode ser caracterizada? Padrão ou não padrão? Formal ou informal? Objetiva ou subjetiva? Muito bem. A linguagem empregada aqui nesse texto é a norma padrão, mas ela é empregada em nível informal, compatível com a subjetividade. Próxima página, questão 9. Opa, já estava aqui, né? Então, vamos lá. Aqui em cima, vamos à leitura. Considerando o texto Minhas Férias, responda as questões a seguir. Letra A. A história gira em torno de qual fato? Narra a saída de férias de uma família para fazer camping. Letra B. Quem são as personagens? As personagens são o garoto que narra, sua mãe, seu pai, sua irmã, Sue e seu cachorro Dogma. Onde acontece a história? No edifício em que a família mora, no carro, no quintal da casa de um homem, em um lugar perto de um rio. Em quanto tempo os acontecimentos desenrolam? Não fica claro quanto tempo se passou, mas é possível supor que a viagem tenha durado 4 dias ao todo. Questão número 8. Na prática, a realização do camping foi com a família esperava? Não, não é. A expectativa do pai era de que os filhos tivessem maior contato com a natureza, de forma harmônica e prazerosa. Mas o que verificou na prática foi uma sequência de imprevistos. Questão 9. As crônicas, algumas vezes, levantam questionamento sobre aspectos do cotidiano. Em Minhas Férias, esse questionamento aparece de maneira bastante sutil e implícita.
Volte ao texto e aponte a crítica contida nele, considerando a relação que as personagens mantêm com a natureza. Então, a crônica aí, ela incita a reflexão sobre o que, galerinha? As relações entre seres humanos e a natureza. E vai estar abordando o desconhecimento por parte dos seres humanos. Questão 10. Apesar de delírios de honestidade e de minhas férias serem crônicas, as histórias são narradas de formas diferentes. Que diferenças são essas? Bom, no texto Delírios, a crônica tem continuamente convencido o leitor de um ponto de vista, de uma ideia. Enquanto que Minhas Férias, o cronista destina maior esforço à narração de um acontecimento. Por que a crônica é considerada um gênero que mistura jornalismo e literatura? Boa pergunta. Então, por quê, gente? Porque os textos, eles podem ser baseados em situações que podem ter, de fato, acontecido, mas no contexto ficcional do texto literário. Próxima página, nós vamos falar agora dos pronomes relativos e a conexão em orações. Então, presta bem atenção nessa questão aqui. Observe o seguinte período. Ele apresenta duas informações que correspondem a duas orações. Então, este é um cidadão que sempre age honestamente. Este é um cidadão, o cidadão sempre age honestamente. Então, se a gente observar, para reunir as duas orações em um só período, foi empregado o vocábulo que, não é isso? E essa palavra pertence ao grupo dos chamados pronomes relativos, que desempenham dois papéis. O de ligar dois termos que se relacionam, uma palavra é ligada a uma outra, ou uma oração é ligada a outra. E ao retornar o substantivo ou pronome pessoal anteriormente expresso. No caso em análise, a palavra retomada pelo pronome relativo é cidadão. Então, este é um cidadão que sempre age honestamente. A partir daí, nós temos três tipos de pronome relativo, não é? Que a gente vai ver aí, olha. Pronome relativo que, quem, o qual e as suas variações. Então, na questão número 1, ele vai falar assim. Analise a frase, a menina pegou a caixa do colar que estava sobre a mesa e responda ao que se pede. Com base na leitura, é possível afirmar com certeza o que estava sobre a mesa? Não é possível saber, não é? Com base apenas na leitura, a gente não tem como saber o que estava sobre a mesa, pois o pronome relativo que pode referir-se tanto à palavra caixa como à palavra colar. Reescreva o período substituindo o elemento apresentando na sua resposta ao item anterior por outro de outra da mesma função. Então, dependendo do que estava realmente sobre a mesa, o período pode ser da seguinte forma. A menina pegou a caixa do colar, a qual estava sobre a mesa. Ou, a menina pegou a caixa do colar, o qual estava sobre a mesa. O pronome relativo onde, ele vai se referir a lugar. Então, esta é a cidade onde moro atualmente. 2. Considere a seguinte oração. Aquela é a região de onde saímos há 3 anos. O pronome onde se refere a um termo antecedente. Qual é ele? Região. Explique por que foi empregado o pronome onde, antecedido de preposição. Aí nós temos o verbo sair, que requer um adjunto adverbial, indicado pela preposição de, quem sai, sai de algum lugar. Pronome relativo cujo e suas variações. Já estou cá embaixo, ó, tá? Estabelece a relação de posse entre o termo ao qual se refere, chamado antecedente, e o termo que vem em seguida, chamado consequente. Com suas variações e flexões são cujo, cuja, cujos e cujas. Beleza? Então, vamos lá. A garota cujo caderno pedi emprestado é aquela ali. Então, eu tenho o pronome relativo cujo, substantivo antecedente garota e um substantivo consequente, que é caderno.
O pronome cujo, nesse exemplo, indica a seguinte posse: o caderno pertence à garota. Ok, galerinha? Bom, então nós vamos ficar por aqui hoje e amanhã nós vamos estar corrigindo as demais páginas, tá? E aí, mais uma explicação da particularidade do pronome, né, relativo nas orações. Então, lembrem-se que hoje nós fomos até a página 13. Tive que dar uma mexidinha aí no nosso roteiro, porque, meus amores, vamos voltar aqui, né? Porque, opa, aqui assim, ó, aqui, e do dia 21, certo? Então, na de hoje, nós estamos até a nossa página 11. Amanhã, nós vamos estar, quinta-feira, nós vamos estar corrigindo as próximas páginas. Então, até amanhã e fiquem com Deus.